Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e esse é mais uma aula do nosso curso de circuitos elétricos. Hoje a gente vai aprender sobre o teorema da superposição em circuitos com fontes de tensão. E vamos deixar para a próxima aula o teorema da superposição com fontes de corrente, tá bom? A bibliografia, como sempre, é o livro do Dorff e o do Nilson de circuitos elétricos. Vamos lá? Bom, então olha, na análise dos circuitos elétricos, eu tenho vários teoremas que podem me ajudar a simplificar a análise destes, né? Dentro desses teoremas, a gente vai destacar aqui o da superposição, que permite resolver um circuito fonte a fonte. Uma fonte de cada vez e depois somar tudo para encontrar o resultado final, de múltiplas fontes. E o de Thevenin e Norton, que serve para simplificar um pedaço de um circuito. A aula de hoje, o foco vai ser no teorema da superposição. Bom, qual que é o enunciado do teorema da superposição? Ele diz o seguinte, ó, que a saída de um circuito elétrico linear pode ser expressa como uma combinação linear das suas entradas. Nossa, muito matemático e talvez não dê para entender nada, né? Então, tentando interpretar de uma forma mais simples, significa o seguinte, ó, a saída de um circuito elétrico, que seja linear, né? Mas geralmente eles vão ser, se forem resistivos, produzida por várias entradas, agindo simultaneamente. Então, é a saída de um circuito que tem um monte de entradas que agem simultaneamente, vai ser igual à soma das saídas produzidas por cada entrada agindo separadamente. Entrada para a gente aqui são fontes, são aqueles que alimentam o circuito, tudo bem? Bom, o legal da superposição é que dá para tentar fazer uma coisa meio que mnemônica, certo ou não? Então, vamos pensar de uma forma algorítmica aqui, ó. Uma vez que eu pego um circuito, eu me certifico de que ele é linear. Como é que eu faço isso? Eu verifico se ele só tem componentes lineares. Se ele tiver um transistor, por exemplo, já não dá, certo? Mas se ele não tiver esses componentes não lineares, então resistor é linear, fonte é linear, capacitor é linear, indutor é linear, tem vários componentes que são sempre lineares. Depois o que eu faço? Eu redesenho o circuito deixando uma fonte. Ou seja, eu troco as demais fontes de tensão por curto-circuito, isso é importante. O que eu faço com a fonte de tensão? Troco por um curto e troco as fontes de corrente por circuitos abertos, certo? Então, sempre que a fonte for de corrente, eu troco por circuito aberto, que é o que a gente vai ver na segunda parte dessa aula. Aí eu calculo a grandeza de saída, corrente, tensão, seja lá o que eu quero no circuito. E guardo, reservo esse cálculo. Depois eu repito o passo 2 e o passo 3, trocando qual que é a fonte que fica no circuito. E vou resolvendo fonte a fonte. Eu faço isso com todas as fontes de tensão e de corrente. E no final, eu calculo a grandeza de saída total do circuito, somando cada uma das saídas que eu encontrei quando eu resolvi fonte a fonte. Tá bom? Bom, vamos ver isso num exemplo, né? Então veja, a gente tem esse nosso circuito aqui, ó. Tem uma fonte de 10 volts em série com um resistor de 100 ohms. Isso tudo está em paralelo com um resistor de 200 ohms, que está em paralelo com um resistor de 100 que está em série com essa fonte de 5. Então note que é um circuito de duas fontes e três malhas. Eu posso resolver ele diretamente usando a lei de Kirchhoff e análise de malha? Posso. Eu analiso uma malha aqui e um nó. Diga-se de passagem, isso foi feito na aula passada. Então, se você quiser depois comparar, pode comparar, tá bom? Mas lá, isso caiu no sistema 3x3 que eu tive que escalonar. Aqui, o que eu desejo é encontrar a corrente 2, ok? Então, qual vai ser o nosso plano? Bom, eu vou pegar esse circuito e vou dividir ele em duas análises. Primeiro, eu vou curto-circuitar a fonte de 5 e vou deixar só a de 10. E vai ter um circuito assim. Depois, eu vou curto-circuitar a fonte de 10 e vou manter a de 5. E o circuito vai ficar assim. Isso vai me fazer calcular duas correntes. A corrente I2, que vem da fonte de 10. E a corrente I2, que vem da fonte de 5. Depois que eu terminar isso, meu último passo vai ser descobrir o I2 total, somando a corrente devido a cada uma das fontes. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, então, o meu primeiro passo de análise é reescrever o circuito desconsiderando a fonte de 5 volts. Ok? Então, o meu circuito agora ficou assim, ó, só com a fonte de 10. Nota que esse circuito ficou mais simples, certo? Sem a fonte de 5 volts que ficava aqui, esses dois resistores agora estão em paralelo. E eles estão em série com isso aqui. Então eu posso resolver esse circuito sem análise de malha. Eu consigo resolver ele só com uma associação de resistores e lei de Ohm, tá bom? E é isso que eu vou fazer então. O meu segundo passo é encontrar a corrente I2 desse novo circuito, que eu estou chamando aqui de I2 devido à tensão de 10 volts. Então, para fazer isso, primeiro eu vou encontrar a resistência equivalente
que é conectada com essa fonte de 10 volts, para chegar num circuito assim, ó. Tá vendo? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou perceber que o que eu tenho aqui são esses dois resistores em paralelo, e essa associação em paralelo está em série com esse de 100. Então já vou escrever essa equação de uma vez só. Ó, a resistência equivalente é o R1 em série com o paralelo entre R2 e R3. Tá bom? Agora escrevo os valores, né? R1 vale 100, R2 vale 200, R3 vale 100. E faço essa conta aqui. Essa associação paralela dá 66,67. E somo com 100 dá 166,67 ohms. Tá bom? Então eu vou trocar esse circuito complicado por esse bem mais simples, que é só a fonte de 10 volts com um resistor equivalente de 166. E com isso eu vou calcular a corrente da fonte de 10 volts. Então é 10 volts dividido pela resistência equivalente, 10 sobre 166,166,67. Isso vai dar 0,06 amperes, tá bom? Perfeito. Agora que eu tenho a corrente, eu volto para o meu circuito completo e percebo que o quê? Que essa corrente de 0,06 amperes que sai da fonte, ela vai passar por aqui, né? Certo? E vai se dividir entre I2 e I3. Como eu conheço a corrente que está aqui antes do divisor, eu posso usar a expressão do divisor de corrente, certo? Mas se você não quiser usar ela, você pode ir fazendo uma associação de resistores, não tem problema. Na primeira aula do curso, volta lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vê como que eu deduzi essa expressão do divisor de corrente, tá bom? Mas ela é bem simples, ó. Como é que funciona? Então, a minha corrente num dos ramos do divisor é igual à corrente da fonte, que é a corrente que entra no divisor, certo? Vezes uma razão de resistores. Que razão é essa? Se eu quero a corrente no resistor 2, então eu faço a corrente que entra no divisor vezes o outro resistor, vezes o resistor 3, tá vendo? Dividido pela soma, tá bom? Porque, claro, né? Quanto maior o outro resistor, mais vai sobrar corrente para mim, né? A corrente quer ir pelo lado mais fácil, não pelo lado mais difícil. No caso aqui, eu tenho um resistor de 100 do outro lado, e aqui fica o 200 e o 100. Então a maior parte vai passar pelo de 100. Por isso que esse divisor aqui vai dar 1/3 vezes a corrente que entra, que eu calculei lá com o resistor equivalente, e encontro 0,02 amperes. Tá bom? Perfeito. Então eu encontrei a corrente I2, mas só devido a essa fonte. Metade do trabalho está feito. Agora eu vou encontrar quanto que vale sem a fonte de 10, só com a fonte de 5. Então, minha próxima etapa o meu terceiro passo, então, é trocar o meu circuito e agora manter a fonte de 5 e não a de 10. E analisar de novo. Nota que o meu problema é igual, tá vendo? Por sorte, né? Eu continuo mantendo, pela simetria do circuito, eu continuo tendo aqui dois resistores em paralelo e depois um em série. Então eu faço a mesma conta e, por acaso, ainda deu o mesmo valor, mas podia não ter dado, tá bom? É só se esse resistor R1 não fosse igual ao R3, já não teria dado, certo? Perfeito. Aí com isso eu vou calcular a corrente. Aqui vai ficar diferente, né? A corrente que o I5 manda para o circuito como um todo, a corrente da fonte, vai ser 5 volts dividido pelos 166,67. Vai dar metade da corrente de quando eu encontrei com a fonte de 10 volts, certo? Então deu 0,03 amperes. Tudo bem? Isso é a corrente da fonte aqui, ó. É a corrente que a fonte de 5 volts envia para o circuito. Agora eu faço de novo o divisor de corrente, né? Só que nesse divisor, a corrente que entra no divisor é 0,03. E agora, o meu divisor é entre o R1 e o R2. Mas por sorte eles têm os mesmos valores do que quando era o R2 e o R3, certo? Ainda assim, eu estou tentando descobrir a corrente no resistor que vale o dobro do resistor do outro ramo. Então vai acabar caindo num terço de novo. Ó. Eu pego a corrente da fonte, que é a corrente que entra no divisor, vezes a resistência do outro ramo, que no caso é o R10, dividido pela soma do ramo que eu quero pelo outro ramo. E aí, eu vou ter, então, 100 dividido por 100 mais 200 dá 0,01, tá bom? Então eu encontrei o I2 de 5 volts. Agora que eu fiz a análise separada dos dois circuitos, o meu último passo é somar. Então eu vou somar o I2 de 10 volts com o I2 de 5 volts e vou encontrar quanto vale a corrente total nesse circuito, quanto vale o I2 para o circuito completo, tá bom? Então, somando os dois,
eu tenho 0,02, que é o efeito da fonte de 10, 0,01, que é o efeito da fonte de 5. Note que nos dois casos deu positivo, assumindo que a corrente desce. Então as duas fontes fazem com que tenha uma corrente descendo do I2. Podia ter acontecido o contrário, uma delas podia dar negativa e eu ter que subtrair, mas nesse caso foi uma soma mesmo. Então eu encontrei um valor de 0,03 amperes. Tá bom? Resolvido. Então nota que, apesar de eu ter que resolver o circuito duas vezes, ele ficou tão simples que eu não precisei montar aquele sistema 3x3 da aula passada, usando lei de Kirchhoff das tensões e das correntes. Então é uma alternativa interessante trabalhar com superposição de fontes quando eu estou analisando circuitos com múltiplas fontes, hein? Resumindo, o que a gente tinha? A gente tinha um circuito mais complexo com duas fontes e tinha que calcular o I2. A gente dividiu o circuito em dois e calculou o I2 devido só à fonte de 10, que deu 0,02. Calculou o I2 devido só à fonte de 5, que deu 0,01. E aí somou os dois e encontrou a corrente I2 deste circuito aqui. Tudo bem? Bom, agora o que eu quero fazer é propor alguns exercícios para vocês, tá bom? Então, nesse primeiro exercício, eu tenho um circuito fortemente em paralelo e três fontes, ó, 10, 5 e 15. Então, resolvo e encontro essas três correntes aqui, ó, I1, I2 e I3. Esse circuito, se você tentar resolver com análise de malha, vai dar um trabalhão, vai sair um monte de equação. Mas por superposição, você vai resolver o mesmo circuito duas vezes. E cada vez que você eliminar duas fontes, você vai ter um monte de resistor em paralelo com a sua fonte. E só um resistor em série. Isso vai simplificar muito. Tente fazer e depois me fale, tá bom? Encontra também essa tensão aqui, ó, certo? Bom, o próximo exercício que eu quero propor tem duas fontes. Na verdade tem três. Duas fontes aqui embaixo e uma aqui em cima, tá bom? Novamente o mesmo problema e encontra essas três correntes aqui, ó. Essa e a corrente que desce pelo ramo da fonte, tá bom? Os valores dos resistores estão aqui, ó, ao lado, tá? Não estão desenhados no circuito. E é isso. O que vocês acharam dessa primeira parte da aula do curso Superposições? Não esqueça de assistir a próxima, tá? Que eu vou contar como que eu faço superposição usando fontes de corrente e vou mostrar um exemplo também. Tá bom? Até mais e bons estudos!